Bom dia. Vamos então a mais um Café com a Fê, para a gente ter aquela palavrinha na semana, na quarta-feira, motivacional para o teu autocuidado, para que tu consiga despertar esse perceber algumas coisas que vão além de só, escolher ali os alimentos com algum objetivo específico, que é o resultado, muitas vezes, e na grande maioria, emagrecimento. Então, muitas vezes a gente se foca tanto em ter o resultado, em buscar o emagrecimento, e nem sempre é só sobre isso que a gente tem que olhar, né? Então, eu venho falando para vocês há muito tempo sobre a questão de autoconhecimento, de conseguir se perceber e ir além na questão das escolhas alimentares. E hoje a nossa conversa aqui sobre alimentação, nutrição, essa nutrição que vai além, né? Nutrição de alma, é sobre exatamente a atenção plena ao comer. Essa atenção plena ao comer, ela é muito importante porque vai começar, talvez, você ter muito mais facilidade em alcançar os teus resultados do que simplesmente só ficar olhando tecnicamente para a alimentação como algo, caloricamente falando, de forma mais física, entende? Quando a gente está olhando para a nutrição simplesmente em relação ao objetivo e não o que vai além, o caminho ele fica mais difícil. Por quê? Porque sim, a nutrição ela tem sua origem desde lá do nosso nascimento. Essa relação que a gente tem com o alimento, ela é construída desde que a gente vem ao mundo. E nesse conectar com a alimentação, quando a gente para olhar, a gente começa a trabalhar essa atenção plena ao comer, muda o cenário de diversas formas, né? Então, a atenção plena ao comer, que é o assunto de hoje, ela veio através da técnica de Mindfulness, né? Que é através da meditação. Nesse cenário do Mindfulness, começou a se construir, vinculado à nutrição, que é o Mindfulness Eating, né? A atenção plena ao comer, através da meditação, né, budista, começou a se perceber que ao se conectar, né, com a tua respiração, com o teu momento presente, tu consegue uma conexão maior em relação à tua percepção dos sentimentos, das emoções. E quando a gente aplica isso no ato de comer, começa a vir algumas respostas que talvez tu não estava percebendo. E aí facilita nas escolhas, facilita nos teus impulsos. Hoje já se sabe que são mais de 10 milhões de brasileiros que têm compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar. Mais de 10 milhões é muita gente, né? Porque dentre os alimentos, dentro dos hábitos que a gente tem de saúde, alimentação de forma geral, hábitos comportamentais, é algo, né, que é totalmente possível da gente ficar consumindo, mesmo que em excesso, sem isso ser, né, de forma ilícita, né? No caso, por exemplo, usar alguma droga especificamente. E, inevitavelmente, o ato de comer compulsivo, ele acaba trazendo muitas consequências. São consequências silenciosas, né? Só que a gente, especificamente, vai colhendo isso aos poucos e chega num determinado momento que se tu não para olhar, e eu atendo muitos pacientes que chegam no consultório e falam, quando eu vi, eu já não estava servindo nas minhas roupas, quando eu vi, eu já não estava conseguindo mudar esse ciclo repetido, compulsivo ou desorganizado, e agora eu preciso de ajuda, né? Então, por quê? Porque lá no nosso cérebro a gente faz conexões cerebrais que se repetem o tempo inteiro. Então, um dos grandes motivos do nosso impulso de comer sem prestar atenção, sem ter consciência especificamente, é o estresse. E hoje, né, quem aí praticamente não vive situações de estresse? A gente tem que sim parar para pensar em como gerenciar melhor o estresse e equilibrar várias áreas da nossa vida para que a gente tenha mais harmonia, leveza e que isso não vá, né, ser descarregado na comida. Quando eu falo para vocês da atenção plena ao comer, eu trouxe aqui algumas dicas para que vocês possam prestar atenção a partir de hoje, talvez no teu almoço, talvez no teu lanche da tarde, na tua janta, porque quando a gente começa a se conectar com o momento presente, de perceber ali e não ficar com a cabeça, né, pairando ali na hora da refeição, pensando que tu tem que correr, lavar a louça, sair, fazer isso, fazer aquilo,
com certeza essa conexão com o teu momento presente faz com que, inevitavelmente, tu tenha mais percepção da tua saciedade, tu consiga comer de forma mais equilibrada, tu tenha outros resultados em relação ao teu peso, à tua saúde. E automaticamente ter um peso em equilíbrio se torna algo mais fácil, né? Não é mais a consequência, é isso que eu queria dizer. Então, voltando a falar, a aplicação do Mindfulness, que é essa parte, né, de atenção plena ao comer, que é o assunto de hoje, ela veio através da meditação. E a meditação, eu já falei pra vocês, quem já me acompanha aqui, é algo que eu comecei a praticar, né, no que começou ali a pandemia. Antes eu não praticava, acabei até trazendo uma live de uma psicóloga que dá workshops de meditação que eu tenho salvo lá no meu Insta. E aí eu comecei a perceber que sim, a meditação era algo que trazia mais tranquilidade, né? Que trazia mais equilíbrio. Porque também, até falando um pouquinho das forças das energias, né? Eu tenho falado muito pra vocês aqui sobre a energia do masculino e a energia do feminino, certo? Ambas essas forças estão dentro da gente. Só pra gente simplificar, a energia do masculino é uma energia muito material, do foco, da ação, do resultado, da gente ir pra vida, fazer o que tem que ser feito, né? Ligar o trator e conseguir concluir as nossas atividades, os nossos projetos. Já a energia do feminino, ela é uma energia mais abstrata, é uma energia que a gente tem a leveza, a sensibilidade, o sentimento percebido, é a energia do abstrato, né? Não do universo material, da espiritualidade, do emocional. E o que acontece trazendo isso para a atenção plena ao comer? Quando a gente está vibrando muito a nossa energia no masculino, que é aquilo dar conta do dia a dia, trabalhar, correr, fazer o que tem que ser feito, acaba que quando a gente para se alimentar, muitas vezes a gente não desliga essa chavezinha do trator e acaba que inevitavelmente não presta nem atenção no que está comendo. Come rápido, meio que para se livrar e seguir resolvendo as atividades do dia. E, inevitavelmente, não tem como dizer que isso dá problema. Porque quando a gente consegue equilibrar essas duas forças dentro da gente, essa questão de saber ligar a energia do masculino quando é preciso e saber desligar quando, né, e perceber com calma o teu momento de refeição, se conectar com aquele momento, tu equilibra as forças dentro de ti. E aí sim, teus comportamentos, os teus resultados começam a ter uma forma mais equilibrada de acontecer no teu dia a dia, sem consequências pelos excessos, né? Então, vamos agora falar aqui sobre os pontos do Mindfulness Eating, que é essa parte do atenção plena ao comer. Foram listados, né, em torno de 12 pontos para que você consiga olhar para isso no teu dia a dia. Vamos testar isso já hoje no almoço. Seria muito legal se vocês conseguissem, ou quem assistir a live depois, que uma galera das minhas pacientes normalmente assistem a live depois. Quando for praticar, se puder até postar, me marcar, para eu saber que vocês estão aí, né, colocando em prática as mudanças que eu tô sugerindo. Realmente eu vou ficar muito feliz, muito grata, porque daí faz mais sentido ainda eu vim aqui nas quartas sabendo que vocês estão conseguindo de alguma forma, né, essa sementinha que eu tô plantando aqui das mudanças na saúde de vocês tá se efetivando, tá? Até aproveitando, antes de eu começar a falar dos pontos da atenção plena ao comer, quem puder, né, colocar ali a setinha e encaminhar agora para alguma amiga, alguém que tu sabe que come rápido, que, né, não presta atenção ao comer, que precisa especificamente estar ouvindo o que eu tô falando, que tu olha, meu Deus, a criatura não tá nem mastigando, ela tá engolindo a comida, é uma ansiedade, ou então ela especificamente tá ali comendo e já tá querendo levantar, ou come de pé, né? Não sei vocês, assim, se identificam com coisas que eu tô falando aqui. Mas se tu é daquela que come de pé, que tá sempre correndo, que tu, né, já parou pra cronometrar o quanto tempo tu leva pra fazer uma refeição de almoço e jantar? Isso é um indicativo já. Até em relação à questão de saber, né, se tu tá, tipo, atropelando o teu momento de refeição,
ou se tu tá conseguindo te conectar com esse momento. Então isso é uma forma também de perceber. E eu tenho até uma atividade que eu passo em consulta para as minhas pacientes, que é cronometrar o almoço ou o jantar, tá? Sem cuidar nada dessa atenção plena ao comer. Então tu pode cronometrar. Não é pra ficar cuidando do relógio, isso é importante, tá? Tu bota o cronômetro ali, isso dá pra vocês testarem hoje na hora do almoço, tá? Coloca o cronômetro ali e começa a almoçar, mas não cuida do relógio. Aí, quando, né, tu terminar o teu almoço, tu para o cronômetro e avalia quanto tempo eu levei pra fazer essa refeição. Se tu levou, já tive gente falando que levou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é mais difícil. Mas quando não tá com essa atenção plena em harmonia, em equilíbrio, as pessoas às vezes levam 5 minutos. Tá, Fê, mas qual é o ideal, né, de tempo? Mastigadas? Eu sinceramente não gosto muito da questão de ficar controlando mastigada. Acho uma coisa que impulsiona muito um toque da vida aí, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu acredito que é muito mais essas ferramentas que eu vou falar agora pra vocês, da atenção plena ao comer, de se conectar, né? Que eu falei, com a energia do feminino, do prestar atenção, do estar presente, de estar, né, observando a tua relação com a comida. E não ficar, mas assim, qual é o tempo em média? Em média, uma refeição de almoço, que a gente fez esses movimentos, né, de conexão, de equilíbrio, é em torno de 20 minutos, tá? Então, se hoje tu colocar o cronômetro e tu observar que tu tá levando 5, que tu tá levando 7 minutos, 8 minutos, está realmente muito rápido. E provavelmente tu tá atropelando e tu tá aí com o trator ligado sem se conectar, né? E aí, o que eu mais ouço no consultório é que, mas eu adoro comer. Mas eu não consigo me controlar, mas, né? Se tu adora comer, como que tu não está prestando atenção no que tu come? Como que tu está, nesse momento, em vez de, né, conectado ali com aquela refeição, tu está mexendo no celular? Quem aí mexe no celular, né? Durante a refeição. Então, esses detalhes são importantes, tá? Então, para que realmente o equilíbrio comece a ocorrer durante as refeições. E foi o que eu disse para vocês, né? Mais de 10 milhões de brasileiros têm transtorno alimentar. E isso é um número muito alto. Por quê? Porque é realmente a forma da gente descontar o estresse mais fácil do que especificamente, né, no dia a dia ali, que outras pessoas utilizam outras formas, obviamente, excesso de compras, drogas, álcool, mas a alimentação é algo que a gente pratica o tempo inteiro, que traz muito prazer, que traz relaxamento, que traz bem-estar. Então, avançar o sinal quando a gente está estressado, potencialmente isso fica muito mais facilitado. Então, desde a gente ter essa atenção plena ao comer, até gerenciar melhor o nosso estresse no dia a dia, é o que vai contribuir para que tu consiga ter melhores resultados, tá? Então, vamos lá agora as dicas, né? Eu vou trazer aqui agora 12 dicas para que tu comece a praticar no teu dia a dia, no teu almoço, no teu jantar, nas refeições de café da manhã, nos intercalados também, nos lanches que tu for fazer. Então, pratique isso o tempo inteiro, mas faça o teste do cronômetro ali, principalmente no almoço, tá? Ou jantar. Mas principalmente o almoço, que é uma refeição que a gente, né, para com mais calma ali, especificamente tem a salada, tem a proteína. No jantar também deveria, mas eu sei que muita gente acaba fazendo lanche, que não é até o mais indicado, não é, mas é o que acontece. Então, pratiquem hoje no almoço, combinado? Primeira questão de dica para que tu consiga comer com atenção plena. Desconecte-se, nada de celular. Eu sei que é difícil, né, gurias? Porque hoje em dia, sim, a gente tá sempre ligado, sempre ali na conexão, ali tecnologicamente falando. Mas, se tu conseguir aos pouquinhos, mais vezes possível, tirar o celular de perto, né? Se tu tem aquele, se ele fica do teu lado e daqui a pouco tu tá, né, mexendo sem nem perceber, e quando tu vai mexer, daqui a pouco tu te perdeu no tempo também. E aí quando vê, entende, tá comendo, mas não tá nem prestando atenção na comida. Então, essa primeira dica de não ficar com o celular ao teu lado, na mesa, é uma dica que com certeza é um exercício, pra mim também, eu falo assim, porque essas dicas da atenção plena ao comer,
eu pratico algumas eu me perco, eu volto, releio, para que eu possa ir treinando essa mudança. Porque sim, no nosso universo, né, que a gente tem da realidade do dia a dia, é algo de exercitar. Tanto é que agora eu lembrei, ontem eu atendi, né, uma paciente, coisa mais querida, que ela tem quase 80 anos e eu perguntei pra ela, né, porque ela me disse, ela tá com algumas vitaminas baixas, né, e aí eu falei pra ela como é que é a tua mastigação, porque o que acontece, né, principalmente no idoso, o que eles fazem? Eles acabam mastigando cada vez menos, e aí a absorção vitamínica também fica dificultada. Então eu perguntei pra ela como que é a tua mastigação. Uma senhora com quase 80 anos, né, e aí foi que ela disse, nossa, eu passei a vida inteira correndo, trabalhando assim a 1000 pelo Brasil, e até hoje, quando eu paro pra comer, eu repito esse movimento de comer engolindo a comida. E aí foi que eu disse, precisa? Ela disse, não precisa mais, agora eu tenho todo o tempo do mundo. Então, primeiro é tornar consciente, é a gente observar também o sentimento que tá naquela refeição, que padrão que eu estou repetindo. E lembra que eu falei aqui no início da live que a gente tem circuitos neuronais que se repetem porque foram formados e são caminhos facilitados de muitos anos. Então, inevitavelmente, quando a gente, né, tá no piloto automático, a gente nem se dá conta que a gente não precisa mais dessa correria. Eu quero fazer diferente. Então, quando a gente começa a se conscientizar, que não é só o simples fato de que a comida estava boa e por isso que eu comi em excesso, porque isso também, eu como porque eu gosto. Não, o que vai além disso, né? Sim, gostamos de comer. A grande maioria das pessoas gostam de comer. Mas o que especificamente tá indo além disso? É porque tu tá realmente desconectado daquele momento presente? Então, vamos voltar para as dicas, tá? A primeira dica eu já falei, então, aqui para vocês, desconecte-se, né? Nada de celular. A segunda dica são 12, tá? Prestem atenção. É prepare-se para comer. Respire fundo e observe com um olhar curioso os alimentos. Então, respirar. O respirar é conectado à energia do feminino, desse mundo das emoções, das percepções, da sensibilidade, da espiritualidade. Então, a gente observar esse universo especificamente, né, mais sensível do processo, é que é a energia do feminino. Por isso que eu falei pra vocês, na hora da refeição, a gente tem que estar, né, desligando o trator da energia do masculino e prestar atenção, se desconectar do mundo. Dica 3. Sente-se à mesa de uma forma confortável. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, tá, gurias? Por quê? Muita gente senta à mesa de qualquer jeito, né? Ou come de pé, que nem eu tava falando, engole a comida pra sair e fazer o que tem que fazer correndo, muitas vezes por desorganização, né? Come ali na frente da pia, rapidinho, né? Pra poder já não perder tempo, nem senta. Mas por quê? Por desorganização. Porque não está se priorizando estar conectado com o momento presente. Não coloca uma mesa, não organiza. Então, a dica 3 da atenção plena ao comer é sente-se à mesa de uma forma confortável. A dica 4, descansar os talheres. Aprecie com calma. Então, ao tu largar os talheres a cada garfada, inevitavelmente, tu vai estar conseguindo ter uma atenção mais focada. Porque se a gente fica o tempo inteiro segurando o talher, é aquele impulso, né, da velocidade de comer, sem prestar atenção. A 5, preste atenção no cheiro, na temperatura e na textura da comida. Esteja aberta a ficar curiosa em perceber novos sabores, novas texturas. Mas eu gosto de comida bem forte. Testa comer a comida o mais perto da percepção da naturalidade dela também. Tenta te abrir para uma realidade que tu consiga observar outras formas de comer, não só repetindo sempre o mesmo padrão. Mas eu boto muita pimenta. Ok, é o teu jeito que tu gosta, mas testa um dia talvez não colocar essa pimenta.
Perceber a textura, muda. Um dia tu faz um pouquinho mais cozido algum alimento, mas outro dia deixa ele mais al dente, mais cruzinho, né? Vai observando formas de comer que são diferentes, que tragam novas percepções. A dica 6 da atenção plena ao comer. Feche os olhos. Já testaram isso, gurias e guris? Feche os olhos em algumas garfadas para estar mais presente. Numa aula que eu dei esses dias para uma turma de mentoria, não minha até, de uma amiga minha muito querida, elas depois, quando eu passei algumas dicas para elas, me deram feedback desse fechar os olhos ao comer. Elas falaram: Fernanda, é muito louco isso, né? Porque tu fecha os olhos e começa a prestar atenção naquilo que tu tá percebendo do alimento, se conectando naquela relação do alimento, em vez de tu tá a milhão pensando em mil outras coisas, faz com que aquele momento ali se torne muito mais leve. A digestão fica mais equilibrada porque tu tá mastigando com mais calma. Então, essa é uma das dicas também para vocês testar. A dica 7. Pense na origem, na cadeia produtiva que permite que os alimentos cheguem ao seu prato, né? Então, tenta observar da onde veio esse alimento, aonde tu comprou, como será que ele chegou até o local, né? Então, a origem, da onde veio essa... mas eu tô comprando tudo industrializado. É o momento de pensar também sobre isso, né? Como que foi produzido, né? Pode ser desde a tua relação da tua casa. Foi eu mesmo que produzi, eu comprei de quem, como que essa pessoa trata esse alimento? Os alimentos têm energia também. Então, a forma como tu também tá percebendo essa energia do alimento também tem relação com a forma que tu tá comendo. Muito bem. 8. Observe. Essa aqui é uma dica que, assim, eu acho de ouro, tá? Que é a 8. Observe o que sente. O que você sente ao comer? É conforto? É alegria? É satisfação? É sensação de eu mereço? O que tu sente? Como é que tá o teu dia? E na hora que tu parou para comer, como que tu tá te sentindo? Fê, eu como em excesso porque é o prazer que eu tenho no dia. Então, vamos olhar para isso. De que forma tu pode ter outros prazeres no teu dia que tu não precise comer em excesso para se sentir com prazer, entende? Mas não pode sentir prazer ao comer? Sim, pode. Mas o excesso, ele já remete a entender que tá tendo alguma coisa que tá em falta, entende? Então, se tu tá buscando muito prazer no comer, porque a questão é o equilíbrio, se tu tá buscando muito prazer ao comer, inevitavelmente algo no teu dia tá faltando. E talvez seja ter mais prazeres em outras coisas que não seja só o ato de comer. Então, observar isso é importante, tá? Essa dica 8, ela é de ouro. A dica 9. Desligue o julgamento, o julgar calorias. Essa dica, né, eu já fui questionada sobre... Fê, mas não é interessante eu prestar atenção no que especificamente, né, eu tô colocando no prato, tecnicamente falando? Sim, é importante. Tanto é que nas primeiras consultas com os meus pacientes, é a parte técnica que eu ensino. Né? Eu ensino os grupos alimentares, ensino porções, valores calóricos, tudo isso para a pessoa ter consciência de distribuição alimentar de forma adequada e funcional. Mas depois que tu já sabe isso, né, já vai meio que entrando no piloto automático tu saber fazer essas combinações. E aí, na hora que tu faz as escolhas, tu tem que estar ali não só por valor calórico, mas sim por funcionalidade. O que eu tô buscando me nutrir ali, naquela refeição? E quando eu estou comendo, eu não tenho que ficar ligada, será que eu estou engordando? Será que eu não tô? Será que tá calórico demais? Será que eu não... Isso não, daí não cabe mais, porque eu tenho que confiar no processo. Se eu já tenho conhecimento, eu tenho que conectar aquele alimento naquela hora com estar me nutrindo, estar me trazendo a energia e a disposição do que eu preciso pro meu dia, pro meu corpo, pra minha saúde.
E aí desligar o julgamento é sobre isso. É eu ir além e não ficar na parte técnica somente, tá? A dica 10, são 12 dicas, né? Vamos lá para a dica 10. Aprecie o entorno. Onde e com quem você está? Estou sozinha, né? Nunca estamos sozinhos, estamos sempre com Deus. Estou em companhia, né, da minha família, ou de algum colega de trabalho, ou de, né, algum amigo, alguma amiga. Então, com quem eu estou? O que vai além da comida? Esse momento, a circunstância. Se eu vou numa festa, o que tem ali de nutrição que vai além da comida? Eu vejo tantas pessoas que querem emagrecer, e eu entendo porque eu já fiz isso muitas vezes também, até mudar essas percepções, que ficam tão preocupadas quando tem muitos eventos, muitas festas, muitos, né? Por quê? Porque eu vou engordar, porque eu vou, né, ter muito alimento lá, porque várias coisas nesse sentido. E aí até tem um livro que eu tô trabalhando com as gurias da mentoria Momento Chega, Agora Eu Emagreço, que é toda segunda-feira que a gente se encontra, a gente trabalha esses processos de consciência. E o livro se chama, né, um dos que eu trabalho, porque às vezes eu pego outros também, O Foco Define a Sorte. E literalmente, aonde que tá o teu foco? Né? E tu preocupada que vai engordar, tu preocupada que tem um excesso de alimentos lá que tu vai te perder. Se tu fica pensando nisso, o que será que vai acontecer? Entende? É aquela história, sabe, gurias, que daqui a pouco, sei lá, vamos dar um exemplo. Um dia eu pensei em trocar um carro meu, há muitos anos atrás, botei na minha cabeça que eu queria, e no fim até nem comprei, porque no fim eu mudei a minha percepção, mas eu na época eu botei na cabeça que eu queria comprar um HB20 sedã, né? E aí eu tinha na cabeça que eu queria isso. Pensa que enquanto eu tinha na cabeça que eu queria isso, o que aconteceu quando eu saía na rua? O que vocês acham que aconteceu quando eu saía na rua? Eu via HB20 sedã cinza em tudo que é lado. Chegava a pensar que, meu Deus, todo mundo tem esse carro. Por quê? Porque eu estava com isso na cabeça. E aí acaba que, inevitavelmente, é pra onde a nossa mentalidade vai. É onde a gente começa a prestar mais atenção. Faz sentido isso pra vocês? Então, se eu ficar na minha cabeça colocando que eu vou numa festa, que eu vou engordar, que não sei o quê, que lá vai ter um monte de comida, que eu sou a coitada, que eu tenho que fazer diferente, por que eu tenho que fazer diferente, que não sei, sabe? Todos aqueles pensamentos que os pacientes me relatam nas consultas e que eu também já senti um dia, é pra lá que eu vou. Então, aprecie o entorno, onde, com quem você está, que é a nossa dica 10, é bem importante. Por quê? Porque é tu olhar o que vai além da comida. Dica 11. Perceba sua fome e sua saciedade. Ao estar com a atenção plena ao comer, mas prestando atenção no teu processo, os sinais de fome e saciedade que são emitidos, né? A gente tem um hormônio lá no estômago chamado grelina, que manda mensagem para o nosso cérebro de que a gente tem fome. A gente tem um outro hormônio, né, que após, em média, ali 15, 20 minutos que a gente já está se alimentando, ele manda o sinal da mensagem de que eu já estou saciada, e por isso comer devagar, com calma, mastigando os alimentos, faz com que tu tenha essa percepção de saciedade acontecendo no momento certo. Porque se eu como rápido, em 5, 10 minutos, e a minha saciedade só é sinalizada lá em 15, 20, o que acontece? A probabilidade de eu comer mais do que eu preciso é grande, porque a mensagem não foi enviada ainda de saciedade. Faz sentido? Então, por isso que tem que sim comer cada vez mais devagar, mastigando bem os alimentos, descansando os talheres, prestando atenção, dando aquelas respiradas, aquele fechar de olhos, todo aquele processo que eu falei para vocês nas dicas anteriores, tá? E a última dica do Mindfulness Eating, da atenção plena ao comer, é, que essa eu adoro também, finalize a tua refeição contemplando e agradecendo pela oportunidade de estar se alimentando. Você tem agradecido o momento que você tem a oportunidade de estar se alimentando? Agradecer
se conectar com as vibrações das energias, do equilíbrio, da gratidão, do estar, né, se nutrindo de forma efetiva. Agora, se eu tô com a energia de estou comendo, já estou aqui, né, correndo, já não desceu direito, já estou estufada, já estou... Isso é totalmente contrário ao que a gente tá falando aqui. Então foi o que eu disse pra vocês lá no início da live, pra quem chegou depois. O Mindfulness Eating, ele veio através da meditação budista, quando começou-se a perceber, né, que ao se conectar com o momento presente, tudo na vida das pessoas começa a ficar em mais equilíbrio. Ela vive com mais calma, sem tanto estresse, sem tanto medo, sem tanta ansiedade, porque ela não está sempre lá no futuro nem vivendo o passado. Ela está no momento presente. E o momento presente é um local mais seguro. Por quê? Porque é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vendo. É essa a realidade. Quando a gente está colocando energia lá na frente ou lá atrás no que já passou, não são locais seguros. No passado, se a gente fica conectando com coisas que nos entristeceram, que não foi ressignificado ainda, e eu não posso mudar, entende? Isso gera o quê? Né? Quais sentimentos? E se eu tô sempre lá no futuro, preocupada com aquilo que nem aconteceu, e muitas vezes nem acontece, como que eu vou estar? Então, qual é a ideia? É a gente fazer o que tem que ser feito, mas se conectar com o momento presente. E essas 12 dicas que eu dei pra vocês agora aqui, gente, se vocês começarem a praticar, me mandem direct, me contem se estão fazendo, porque não tenho dúvida que vai mudar os resultados de vocês, a percepção de vocês em relação a essa relação com a comida. Que tantas pessoas me falam, eu tenho que mudar minha relação com a comida. Ok, tem que mudar. Como fazer? Aí estão as 12 dicas, tá? Grande beijo pra vocês, uma ótima semana e a gente vai se falando.